Bom dia, bom dia. Graça e paz. Sempre um privilégio poder estar compartilhando a palavra de Deus, né? O meu irmão Marcelo ali da sala. E eu fiquei feliz, pastor, porque são 15 para as 10, né? Então, os alunos da minha sala já me conhecem, né? Sala Shalom. Normalmente a gente sai por volta de meio-dia. Então, estou tranquilo. Estou à vontade aqui para conversar com os irmãos sobre esse tema tão desafiador, né, pastor? Ainda bem pela sua introdução, já me ajudou aqui, porque vocês estão vendo aqui já no slide, quem está em casa também, nós estamos estudando na Escola Bíblica de Férias sobre o tema anual da igreja, edificai-vos uns aos outros, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, né? E já tivemos duas reflexões com o Felipe, nosso presbítero, e com o presbítero Eric, e hoje nós iremos abordar edificando através da hospitalidade. E eu fiquei pensando, pastor, será que escolheram esse tema para mim, hospitalidade, porque onde eu trabalho também envolve hospital? Vai que, né? Será que foi coincidência, né? Ou foi providência, né? Como eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência, porque para tudo há propósito debaixo dos céus, nada é aleatório, tudo está sob o controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Tudo. E eu confesso a vocês uma coisa, quem é professor sabe, quando a gente se propõe a ensinar, o primeiro que aprende quem é? O professor, não é? Eu identifiquei aqui vários professores e o primeiro que aprende quem é? O próprio professor. E eu agradeço a Deus por quem escolheu, inspirado por Deus, para que eu ministrasse essa aula. Porque durante a preparação dessa aula, eu fui poderosamente ministrado pelo Senhor. E a minha expectativa, a minha oração, é que o Senhor também trabalhe poderosamente na sua vida, nessa manhã, com essa escola bíblica de férias, com esse tema tão desafiador como o pastor falou. Eu me senti envergonhado, diante do autor e consumador de todas as coisas da nossa fé. Eu me senti envergonhado, diante dos irmãos, eu confesso, porque eu já me confessei diante do Senhor. E a minha oração, e eu quero orar com vocês, é que vocês também estejam abertos, com os ouvidos atentos e o coração aberto para ouvir o que o Senhor preparou para você nessa manhã e que Ele fale as nossas vidas. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, muito, muito bom estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Muito bom Te louvar, muito bom Te adorar na beleza da Tua santidade. Muito bom ler a Tua palavra, muito bom sentir a Tua presença, saber que a Tua misericórdia renova-se a cada manhã e nós estamos aqui diante de Ti por causa das Tuas misericórdias, por causa do Teu amor que nos alcançou. E de uma forma especial, Pai, colocamos nesse momento esse ensinamento diante de Ti. Assim como o Senhor falou a minha vida, eu Te peço, Senhor, fala a vida dos meus irmãos. Senhor, muito mais do que falar, que nós possamos absorver, guardar a palavra no coração, mas sobretudo praticar, Senhor. Praticar, porque o cristianismo é prática. Então nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, com corações abertos, mentes cativas, para que o Espírito Santo possa nos exortar, para que o Espírito Santo possa nos encher e que nós possamos sair daqui renovados, mais próximos, ligados no céu, ligados com o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Faz isso, ó Pai, com os nossos irmãos que estão aqui no templo e com os nossos irmãos que também estão nos acompanhando em seus lares.
Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse, eu peço que vocês fiquem realmente atentos a essa palavra. A gente vai passar em alguns versos, alguns slides também iremos passar, tem um vídeo para a gente assistir. Mas antes da gente entrar propriamente dito no assunto hospitalidade, até porque a gente vai conceituar o que é hospitalidade, porque pode haver entendimentos diferentes. Mas antes da gente entrar nessa questão mais detalhada sobre hospitalidade, eu quero tratar alguns outros assuntos que precedem a hospitalidade. Aquilo que é premissa, porque na nossa vida, e na vida cristã e na vida secular, existe um fato que é a relação de causa e efeito. Tá? Então, diante de uma causa, existe um efeito. Por exemplo, Adão e Eva caíram. Pela queda dos dois, qual foi a consequência? Qual foi? A morte, o pecado e a morte, não é? Assim como outra relação de causa e efeito. Cristo veio e morreu na cruz por nós. Causa, qual é o efeito? Nós somos salvos. Os nossos pecados da causa de Adão são perdoados. Então existe uma relação de causa e efeito na nossa vida, seja cristã, seja na vida secular. Então, antes da gente entrar no assunto hospitalidade, a gente precisa voltar para a causa. E glória a Deus, porque toda causa está sob controle do Deus que está assentado no seu trono, controlando todas as coisas. Todas as coisas. Ele está no controle, Ele é soberano. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos redimiu, Ele nos salvou. E hoje estamos aqui. A causa é por Ele. E é uma causa de amor. É uma causa de amor. Por que você foi criado? Essa é a pergunta. Por quê, né? Os filósofos durante muito tempo e perguntaram de onde eu vim, para onde eu vou, né? Quem eu sou, né? Por que você foi criado? Você já parou para pensar? Será que a vida é a gente nascer, crescer, desenvolver e morrer? É isso? Estudar, né? Meu filho, vai estudar para você ser alguém na vida, né? Quem não escutou esse conselho de um pai e de uma mãe, né? Vai estudar para ser alguém na vida. Não é assim que a gente escuta de pai e mãe? E às vezes a gente até diz aos filhos, né? Vai estudar para ser alguém na vida. Então é isso a vida? A vida é estudar para ser alguém na vida. E a gente estudou Apocalipse recentemente em Apocalipse, em Shalom, na sala Shalom. E a gente viu a dimensão do que é a nossa vida terrena. Não é nada, é um sopro diante da eternidade que passaremos, como a gente acabou de cantar. Diante da eternidade que nós passaremos com o nosso Deus, face a face, que não haverá sol, porque o próprio Cristo será luz, né? Lá no céu. Então, não é nada. Então, parem para pensar o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida. Porque é passageiro, é um sopro. Será que a minha vida está toda focada no estudo e no trabalho? É isso? Porque se for, tem algo que precisa ser reorganizado na relação de causa e efeito. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados, está aí, Efésios. Nós fomos criados para adorar a Deus. Esse é o propósito da nossa criação. E nós deixamos a situação de criatura e passamos a ser chamados de filhos. Filhos, porque Deus tem propósito nas nossas vidas. Nunca esqueça isso, o propósito é esse. Não perca o foco, a gente tem que olhar para o alto. O propósito é
adorar a Deus. Em Romanos 11:36 diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei o quê? Tudo para a glória de Deus. Então, meu irmão, a vida que Deus nos deu é para adorá-lo, é para a glória dele. Eu estou falando nesse assunto porque daqui a pouco a gente vai entrar em hospitalidade. Aí você vai dizer, mas os sabotadores. Mas eu não tenho tempo. Espera aí. Você existe para adorar a Deus, glorificar a Deus. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Vamos voltar para a causa. Qual é o propósito de vida? Guardem isso no coração. Nós existimos para adorar a Deus. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Muito bem. Quando nós somos chamados pelo Senhor, né, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, nós recebemos uma missão. Então, o plano de Deus é um plano de amor, né? Cristo é amor, Deus é amor. Ele veio ao mundo, o Verbo que habitou entre nós, se fez carne, e Ele nos amou, porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu seu Filho. Ele amou, Ele nos amou. Então, o princípio é o amor de Deus, de uma causa decidida no céu. Ele enviou o amor à terra para nos salvar. Então, quando nós somos chamados por Deus e convertidos pelo Espírito Santo, nós recebemos uma missão. Nós recebemos uma missão que Jesus tratou como a grande comissão. A gente poderia fazer um trocadilho aí, né? A grande comissão, que é o quê? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos 2 mandamentos: amar a Deus, vamos lá, sobre todas as coisas. Só isso? Tem outro, né? E amar como a si mesmo. Amar ao próximo como primeiro amar a Deus. Então, em primeiro lugar, Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Amai Deus. Em segundo lugar, amar ao próximo. É amar o irmão? É. É amar o não irmão? É ou não? Eu senti uma certa insegurança, né? É amar o irmão? É amar o não irmão? É também. Amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a grande comissão que nós recebemos, ou comissão, depois de sermos convertidos e de pregar o evangelho. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo, né? Pastor, eu lembro de faz um tempo já, viu? O senhor, em alguma pregação aqui, usou uma referência, pastor Célio, alguma referência de um pastor argentino, salvo engano. Eu não lembro o nome dele. Essa semana, preparando a aula, me lembrei. Um pastor argentino, eu não lembro o nome, não sei se o senhor vai lembrar o nome dele. E ele foi pregar sobre amai-vos uns aos outros. Lembra do nome? Juan Carlos Ortiz. Muito bem, o pastor está com memória boa, trabalhando Alzheimer, né? Juan Carlos Ortiz. O que foi que ele fez, pastor? Ele foi pregar naquele domingo sobre amai-vos uns aos outros. E ele se levantou, estava sentado, se levantou, foi ao púlpito, abriu a Bíblia e disse: amai-vos uns aos outros. Pegou, sentou. A igreja ficou esperando, né, meio atônita, o que é que ele, né? Passou um tempinho, ele se levantou, foi lá. Amai-vos uns aos outros. E depois ele sentou.
E os irmãos ficaram meio inquietos, sem saber o que o pastor estava propondo ali naquele momento. Ele se levantou pela terceira vez e foi lá e disse: amai-vos uns aos outros. Aí os irmãos começaram a entender a proposta do pastor, Deus através do pastor, trabalhando naquela igreja, naquele domingo. E os irmãos começaram a entender, saíram dos seus lugares. Quem estava precisando de perdão, foi lá e liberou perdão, comunhão, relacionamento, intimidade, coinonia. Amai-vos uns aos outros. E nós, né? Como é que nós estamos? Nós estamos vivendo para nós mesmos? Nós estamos vivendo para a glória de Deus ou para adorar a Deus? Nós estamos vivendo olhando para o meu umbigo ou eu estou vivendo em comunidade? Né? Em comunidade. Bom, e aí, já passou lá. Tem uma reflexão que eu gostei, coloquei essa imagem aí, individualismo versus mutualismo. Isaías, acho que Isaías 55, ele diz assim: os meus planos não são os teus planos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. E o que eu quero abordar com vocês é, de novo, vou voltar àquele ponto. Nós fomos criados para adorar a Deus. E os teus planos são os teus planos ou os planos de Deus? Você entendeu? Os teus planos são os teus planos ou os planos de Deus? Lembrei também, pastor, agora de uma outra situação. Na minha juventude, que hoje eu já não estou tão jovem assim, mas também não estou sarraboiado não. Recebi uma proposta para ir trabalhar em outro estado, em Palmas, Tocantins. Isso há alguns anos atrás, uns 20 anos atrás. E aí eu cheguei todo empolgado na igreja, aqui, pastor, não sei o quê, porque eu recebi a proposta para ir trabalhar e não sei aonde. Sabe aquela juventude, empolgado, né? Potência, como diz o pastor Felipe, empolgado. Aí depois que eu falei, o pastor ouviu e disse: ô Marcelo, você já orou e perguntou a Deus se é a vontade de Deus? Eu disse: pastor, não. Vai orar. Nem lembra, né? Vai orar. Aí, tá bom, fui orar. Sabe o que o Senhor disse? Não vai não. Não vai não. E eu não fui, graças a Deus. Porque os meus planos não são os planos do Senhor. Os meus pensamentos não são os pensamentos dele. Nós precisamos viver no centro da vontade de Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Por isso que tudo que nós devemos fazer, nós devemos consultar ao Senhor. Consultar e saber qual é a vontade dele para a minha vida. Porque senão eu vou ser individualista. Individualista, eu vivo para mim. Eu vivo para mim. Quando Paulo diz: eu não vivo mais. Eu não vivo mais. Cristo. Eu sou agora imitador de Cristo. Eu não penso mais para mim. Eu quero adorar e glorificar a Deus. Esse é o ponto. Se esse ponto não for tratado, nada vai mudar. Nada. Estava conversando com o Jailson, de Sarinha. Estávamos juntos quando o pai dele faleceu. E a gente vinha conversando durante aquele final de semana. Quando uma pessoa está perdida no mundo em seus delitos e pecados, e quando ela se converte, é impressionante como Deus, primeiro, a maior bênção da nossa vida, que é a salvação. Já seria o maior tesouro que nós teríamos que receber, a nossa salvação. Mas Deus é tão maravilhoso e tão bom, que Ele conserta as outras áreas de nossa vida. Emocional, relacionamento, financeira, psíquica. Deus conserta todas as áreas. Ele é tão bom que Ele conserta todas as áreas, mesmo sem merecermos. Mesmo sem merecermos.
E aí eu vinha conversando com o Jailson justamente sobre isso, essa questão do individualismo, né? Quando nós, enquanto cristãos, devemos ter mutualismo, comunidade, não pensar em mim, pensar em agradar a Deus. E o plano de Deus é comissão: ide e pregai a toda criatura, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Se nós não tivermos diligência, acho que a palavra é essa, diligência em seguirmos o que Deus tem preparado para nós, nós seremos levados pelo que o mundo está preconizando. O mundo jaz no maligno. O plano de Satanás é tirar o meu e o seu foco do alto. O plano de Satanás é nos afastar de Deus, é nos tirar da presença de Deus, é nos afastar. E se nós não tivermos cuidado, olhando só para a minha vida, no individualismo, eu vou me afastar, porque é o que o mundo está preconizando. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos. Nós não devemos ser influenciados pelo que o mundo está pregando, mas nós devemos mudar, pregar, fazer a diferença no mundo. Em 1 João 2, 15 a 17 diz: não ameis o mundo e nem o que nele há. É outra questão importante. Ou a gente vive para adorar a Deus, ou a gente vive para adorar as coisas que estão no mundo. Não ameis ao mundo e nem o que nele há. Na hora que a gente passa a olhar para mim, e eu não estou dizendo que é ruim não. É bom estudar, trabalhar e ter conforto? É bom? É ou não é? É bom poder dizer assim: hoje vou terminar o culto e vou para um restaurante? Ou eu vou comer na casa do meu pai, da minha mãe, do meu tio. Não é bom? Não é bom ter o conforto? Tudo é bom, ok. A questão é a prioridade na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é quando a gente inverte, aí eu fico olhando só para mim. Então eu estou com conforto. Me veio uma palavra agora, eu não posso dizer aqui. O resto que, né? Entenderam, né? É individualismo ou é mutualismo? Esse é o ponto. Abra o seu coração. Deus está falando com você. Deus está tratando com você. Você não é o centro, me perdoe. Você não é o centro. Me perdoe. Se você acha que você é o Todo-Poderoso e que pode tudo e que merece tudo. A Bíblia não diz isso. Somos pobres pecadores. Não passamos de trapo de imundícia. Graças a Ele, pela misericórdia dEle, nós estamos aqui. Agradeça. Mas volte para o ponto. Primeiro lugar, Deus. Não busque o individualismo. Nós vivemos em comunidade. Cristianismo, mutualismo. E aí talvez você esteja pensando: mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Tempo é o quê? Questão de prioridade, eu digo isso, né? Na vida secular eu sempre digo isso lá com a minha equipe. Tempo é questão de prioridade. Por exemplo, eu estou um pouquinho mais cheinho, né, Alex? Um pouquinho mais gordinho, para ir fazer minhas atividades físicas, a alimentação já não está aquela coisa, enfim. Então eu fiquei gordinho, ok. Todo mundo sabe que o gordinho sedentário, problemas de saúde, né? Não pode ter. Mas eu vou... É prioridade? Por enquanto não. Quando é que vai ser prioridade? Quando eu chegar lá no médico e ele vai dizer assim: ou você muda ou vai dar problema. Aí o que é que a gente faz? Opa, agora é prioridade. Não é assim? Porque a prioridade a gente vai alterando de acordo com a urgência. E aí eu pergunto a você: mas vamos fazer uma visita na casa do irmão, mas eu não tenho tempo. Irmão necessitado, vamos lá, não tenho tempo. Cuidado com os sabotadores. Tempo é questão de
prioridade. Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade? Será que está na hora de rever e ordenar o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro? Vamos para o culto, mas eu não tenho tempo. Oração, não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Ricardinho não está aí não, né? Eu lembrei de uma coisa que Ricardinho comentou, ainda numa sala de UMP, lá atrás de escola bíblica. Ele disse uma coisa, eu guardei isso no meu coração, nunca esqueci. Ele disse assim: muitos cristãos, eles aprendem a morrer como crente, mas não aprenderam a viver como crentes. Interessante, né? Essa reflexão dele. Muitos cristãos, vou repetir para vocês, eles aprenderam a morrer como crente. São crentes salvos, remidos, convictos da salvação, mas não aprenderam a viver como crentes. E aí é parafraseando inclusive Paulo, né? Porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E Paulo disse, o viver, o morrer é lucro. O morrer é lucro, tranquilo. Se morrer é lucro. E viver é Cristo. Aí eu volto à pergunta. O viver, o seu viver, o meu viver é Cristo? Ou sou eu? É Cristo ou sou eu? Porque morrer como crente é lucro. Vai para o céu. Mas e o viver é Cristo? Ou sou eu? Ou é você? Quem é que está na ordem aí de prioridade? Vocês estão entendendo? Quem está na ordem aí de prioridade? Então, para a gente fechar essa questão aí de mutualismo, individualismo, o que Cristo espera da igreja é comunhão, relacionamento. E aí eu queria, nessa introdução, antes da gente entrarmos aqui no assunto hospitalidade, eu estou à vontade, hein, pastor? Qualquer coisa. Eu queria propor um desafio para você. Um desafio. Vocês topam? Quem topa? Tem gente que não topa, então a gente vai ter que deixar para outra aula. Será que a gente consegue a adesão de todos? Eu quero ver agora as mãos levantadas. Quem topa um desafio? Ainda tem gente acanhado. Com medo. Não tenha medo, o Senhor está no controle. Aquele que te chamou, Ele capacita. Não é você. Quem te chamou vai te capacitar, não se preocupe. Tenha fé, né? A certeza das coisas que não se vê, mas se esperam. Tenha fé, convicção. Vamos nesse desafio? Quem vai? Lá atrás, se isso, estou vendo o desafio. Eu quero fazer um desafio para você agora. Você vai sair do seu lugar. Se fosse eu, estaria ali no meu cantinho. Sair do lugar. Zona de conforto. No meu cantinho. Eu sento nele todo domingo. Quentinho que já está. Lá vem ele dizer para sair do lugar. Triste. Não é? Nós somos assim, individualistas. Porque você está pensando na sua zona de conforto, no seu lugarzinho, e você não olhou para o outro. Estão percebendo? Como nós temos vivendo, morrer é lucro. Morrer é lucro. Gente, eu não estou dizendo que você não é crente, não. Eu estou dizendo que você é crente, lavado e remido pelo sangue, convicto da salvação. Para você, morrer é lucro ou não? É lucro. Para você é lucro morrer. A minha pergunta é, e o viver é Cristo ou é você? Entenderam? Vamos sair do nosso lugar e você vai procurar uma pessoa que você nunca conversou. Nunca. Talvez não saiba nem o nome. Nem o nome
de preferência. Se quiser levar o celular, deixei o meu ali. Se quiser levar o celular, pode levar o celular. Porque você vai perguntar o nome. O nome. Você vai pegar o número do telefone, vai anotar na sua agenda. E durante essa semana, você vai ser anjo na vida dessa pessoa. Sabe o que é ser anjo? Você vai passar a semana orando por essa pessoa, que você não sabia nem o nome, mas você vai saber o nome. Pode ser? Vamos fazer, a gente tem tempo, até meio-dia. Então, até meio-dia, não tem problema. 5 minutos para vocês agilizarem aí. Ah, tá. Tá. Como é teu nome? Luane. Luane. Tá. Marcelo. Tá. Obrigado, papai. Oi. Oi. Estão aí? Coisa boa, hein?
Coisa boa. Grande Paulo. Não precisa orar agora não. Não precisa orar. Agora é isso. É conversar, trocar ideia. Show, bênção, bênção. Pegaram o número do telefone? Pegaram o número do telefone? Tem o WhatsApp? Tem o WhatsApp aí? Pegaram o WhatsApp? Pegaram? Trocaram o WhatsApp aí? Bênção, comunhão, relacionamento, intimidade. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Bênção. Se vocês quiserem ficar nos lugares que estão, podem ficar. Se quiser voltar, pode voltar. E se quiser ir para outro lugar, pode também. Pode também. Bênção. Coisa boa, coisa boa. Se quiserem ficar no lugar que está, pode ficar. Agora eu vou pedir que vocês fechem, para a gente continuar aqui. Fechem, para a gente poder continuar. Oi? Agora é mais difícil, né? Depois que engata. No início, né? No meu lugarzinho, tá tão bonzinho aqui, né? Ó, coisa boa, bênção, bênção. Anderson, bênção. Guilherme, bênção, bênção, bênção. Pessoal, vamos voltar? Vamos voltar. Se você quiser ficar ao lado da pessoa, pode ficar. Pode ficar, não tem problema, pode ficar aí. Amém? Amém? Vamos voltar aqui. Como é que a gente fazia no silêncio 1, né? Silêncio 2. Ó, funciona ainda, vamos? Silêncio 1, silêncio 2, não pode nem dizer de onde é isso, porque tem gente que ainda não participou, né? Depois a gente vai explicar melhor. Bênção, 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 bênção. E aí, foi bom? Foi bom? Conheceram outra pessoa que vocês não sabiam nem o nome? Sim. Lembra do nome? Lembram? Olha, anotaram o telefone, o WhatsApp. O seu compromisso vai ser, durante a semana, você vai orar por essa pessoa. Amém? Você vai interceder por essa pessoa. E mais, com organização, com ordem e decência, mandar mensagem, né? Bom dia. Com cuidado, né? Porque também tem grupos que é bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Manda um bom dia, um dia abençoado. Manda um versículo. Lembrei de você. Isso é comunidade. Isso é mutualismo e não individualismo. Cristo é amor. Cristo é isso aqui. É amor. É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, vivendo em comunidade. Vamos entrar agora no assunto hospitalidade. No final, vocês vão entender por que primeiro a gente precisou tratar essa questão, para depois falar de hospitalidade. Porque existe uma relação de causa-efeito. Ou eu vivo isso aqui, ou esquece a hospitalidade. É efeito. Efeito de quê? Da prática do amor de Deus em nossas vidas. Hospitalidade é efeito, consequência do amor de Deus em minha vida e eu espelhar esse amor na vida dos outros que estão ao meu redor. Irmãos e não irmãos. Foi assim que vocês concluíram comigo, amar ao próximo. Irmãos e não irmãos. Ou não irmãos ainda, né? Profetizando, né? Não irmãos ainda. Profetizando, né? Aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que estão ao nosso redor, mas que
Se estiver no plano de Deus, no livro da vida, o seu nome está escrito. No mundo secular, está aqui a frase para vocês, hospitalidade significa acolher um hóspede de maneira agradável. Acolher um hóspede de maneira agradável. Isso é a definição no mundo secular. Trazendo mais para um contexto bíblico, o que é que nós temos aí? Que vem da palavra grega, filoxenia, acho que é assim, não sei se tem algum professor de grego aí, que significa amar o estrangeiro como um amigo ou irmão. Olha lá, a nossa definição de irmão e não irmão tá batendo, né? Amigo ou irmão. Amigo ou irmão. O que é ser hospitaleiro? O que é ser hospitaleiro? É praticar a hospitalidade. E o que é hospitalidade? Amar o estrangeiro como amigo ou irmão. Receber de maneira agradável, amável. E aí nas pesquisas, né? Por isso que eu digo que professor é bom, porque para a gente preparar a aula, a gente tem que pesquisar, tem que estudar, né? E aí nas pesquisas, eu descobri, né? Nas pesquisas, eu achei, eu localizei, acho que o verbo melhor, uma história de uma mulher. Leozinho, por favor, passe. Uma mulher que escreveu agora em 2018, acho que foi 2018, ela escreveu esse livro aí. O Evangelho e as Chaves de Casa. O Evangelho e as Chaves de Casa. Ela chama-se Rosária Butterfield, ela é americana, escritora, palestrante, professora universitária na sua cidade. Ela mora numa cidade chamada Syracuse e é professora da Syracuse University. Ela é PhD em língua inglesa, e atuou muito tempo no departamento do programa de estudos da mulher nessa universidade. Tem um detalhe: ela era lésbica, ativista de movimento feminista, movimento LGBT, e ela durante muito tempo de sua vida exerceu e praticou essa filosofia, essa ideologia, e, enfim, mas depois ela se converteu, como vocês estão vendo aí, e ela vem sendo usada poderosamente pelo Senhor através da sua própria história, do seu processo. E esse livro aqui que ela escreveu fala sobre hospitalidade. Vocês vão entender por que ela escreveu esse livro. Por quê? Porque foi o processo de conversão dela nos Estados Unidos, com uma família de pastor presbiteriano reformado, que a convidava, não só a ela, mas qualquer pessoa da comunidade para frequentar seu lar. Pastor presbiteriano reformado nos Estados Unidos, na cidade dela, convidava toda a comunidade, portas abertas, podem vir jantar, conversar, se relacionar. Um livro cheio de riquezas sobre hospitalidade, de como o pastor falou no início aqui da sua mensagem, de que realmente hospitalidade é algo que está ou acabou ou está quase acabando na comunidade cristã. Infelizmente. E minha sincera avaliação, porque nós temos vivido muito mais preocupado comigo do que com o outro. Por isso que a gente precisou tratar o que é individualismo do mutualismo. Porque as coisas que nós temos feito, nós temos pensado primeiro em mim e depois no outro. Essa é a realidade. Nós temos pensado primeiro em mim para depois pensar no outro. Quando o processo é invertido. Tá? Então, tem um vídeo, Leozinho, por favor, antes desse slide, a gente vai assistir um vídeo. Esse vídeo tem 6 minutos, é rápido.
Ele está em inglês, eu não achei em português. Então não sei se tem algum tradutor aqui que pudesse ir fazendo tradução simultânea. Tem algum tradutor de inglês? Brincadeira, tá com legenda. Ia ser difícil, né? Tá com legenda, dá pra gente assistir o filme em inglês. Fiquei preocupado agora, né? Mas já tinha uma irmã ali dizendo, ó, já ia poder nos ajudar aqui com a tradução. Tudo certo, tudo certo. Então de inglês aqui a gente já está resolvido. Mas não vai precisar porque o filme tem legenda. Então prestem atenção nas legendas. E nesse rápido vídeo, um pouco sobre essa questão da hospitalidade. Pode passar, Leozinho, por favor. Aumenta o som, Leozinho. Where so many Christian ideas are understood as hate speech. After the Obergefell decision legalized gay marriage, that put the gospel on a collision course with the new law of the land. And I think many Christians have been struggling with, well, how do I speak? What do I do? How do I move forward? Home is a vital place to invite your neighbors in, to have some heartfelt conversations. We can love our children together. We can let some things slide, even though the world we live in would say that we're supposed to be enemies. To me, hospitality is the ground zero of the Christian faith. I was raised in an Italian family. There were some issues in my house that made it almost impossible to have people in. So hospitality didn't really become endemic to my life until I had set up a home of my own. I was a professor at Syracuse. I lived as an out lesbian feminist in New York. In our LGBTQ community, somebody's home was open every night of the week. And there was never a question, where will I go if I need help? Because the community itself is organic and fluid, and that was how we dealt with crises. After I wrote my tenure book, I really wanted to write a book that was on my heart. Why is the religious right such a hateful community? And why do they hate people like me? I was on a war against two things, patriarchy and stupid. So I was really curious to know why relatively decent people would use the Bible in such a hateful way. So I wrote an editorial, and it brought all kinds of attention my way, which I didn't really expect. But one of the things it brought my way was a letter from Ken Smith, the pastor of the Syracuse Reformed Presbyterian Church. When Ken and his wife Floy invited me to dinner, I was happy. I thought of Ken as my unpaid research assistant. And they were fine with the fact that I wanted to read the Bible to critique it. That began a research journey that changed my life. But it wasn't research that changed my life. In Ken and Floy's home, the way that they practiced hospitality became a living, breathing example of the theology that they were teaching. After my first dinner at Ken and Floy's house, Ken gave me a big hug, Floy gave me a big hug and a kiss on the cheek. We said, we'll catch up next week. This was fun, can't wait to do it again. They did not share the gospel with me, and they did not invite me to church. And that was so wonderful, because what it showed to me was that they didn't see me as a project. They actually saw me as a neighbor. Now, I didn't step foot in the church for 2 years, but every week I was in their home. And every week it was clear that pretty much anything could go. We could ask anything. Ken and Floy were fine. And that process of dialogue and table fellowship was compelling. It was deeply compelling. I did not come to faith because I stopped feeling like a lesbian. It's not that I got all of my worldview issues just completely cemented with a happy Christian evangelism, not at all.
I came to faith because I became convicted that Jesus is who he says he is. Ephesians 4:29 is our watchword, that we are to impart grace to the hearer. I might not agree with everything that you hold to be near and dear, but because we are neighbors, I don't have to say everything that's on my heart. And you don't have to say everything that's on your heart right now. We can put some of our worldview issues aside. And over years of this, the gospel takes on a momentum that is compelling to people. I think we need to give each other the reminder that it's God who saves. It's not about certainly us being perfect or our words being perfect, but show up we must in the lives of unbelievers. What comes naturally to me and what comes naturally to you is to hang out with people who are like us, people who can maybe finish our sentences, people who don't scare us. But hospitality, biblically speaking, takes strangers and makes them neighbors, and takes neighbors and makes them family of God. It's a great joy to see the gospel bring people together who are supposed to be enemies. And it's a great joy to know that God never gets the address wrong. And if your neighbors aren't people you know yet, there's a blessing waiting for you. Muito bom, né? Entenderam? Entenderam? O que é que mais chamou a atenção de vocês? Podem falar, tá? Podem falar. O que é que... Teve alguma frase, algum pensamento, atitude, algo que chamou a atenção de vocês? O fato dele não chamar para ir para a igreja. De início, né? Ela ficou 2 anos visitando a casa dele, jantando, dialogando, se relacionando, como ela diz no vídeo, transformando vizinhos em amigos, para transformar amigos em família de Deus. É um processo, né? Bacana, Quinha. Que mais? O que mais chamou a atenção de vocês? Alguma outra? Há pessoas que não conhecem para dentro de casa. Chamou pessoas que ele não conhece para dentro de casa. Joeli, né? Joélia. É fácil? Século 21. É fácil? Não, né? Não é fácil. Mas quem foi que disse que Cristo disse, quem foi que disse que seria fácil? Não é? Quem foi que disse que seria fácil? Há riscos? Há. Também não podemos ser tolos. Não pode achar que crente é besta, né? Tem gente que acha que crente é besta. Não é porque a gente é crente, porque é besta. Até porque de besta a gente nem gosta, né? De besta a gente nem gosta. Então, não somos bobos. Tem que saber quem eu vou convidar, não, né? Mas veja, uma lésbica. E o pastor disse, quando ela fazendo uma pesquisa, né? E querendo meio que insultar a igreja na pesquisa dela. E o pastor disse, tranquilo, vem jantar na minha casa. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. O próximo, o crente e o não crente. O pastor, que ministério, né? Que ministério. Daqui a pouco eu vou perguntar a vocês se é só pastor que tem que fazer isso. O que mais me impressionou foi a maneira como ela foi envolvida por ele. Ele acolheu, né? Então, o pastor é como se dissesse assim, eu não amo o pecado, mas eu amo o pecador, né? Então, isso aí foi o que me chamou mais atenção, né? Marcou. O versículo que ela deixou, né? Efésios 4:29, que diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e sim transmita a graça aos que ouvem. Transmita a graça aos que ouvem. Vocês estão entendendo
porque primeiro a gente precisou tratar sobre individualismo e mutualismo. Nós não podemos ser egoístas. Cristo não nos alcançou? Sim ou não? Cristo nos alcançou? Sim. Quem amou primeiro, eu ou ele? Ele me amou primeiro. Ele, Cristo me amou. E como consequência, hoje eu amo. Eu posso dizer que eu amo cada um de vocês aqui. Eu amo cada um de vocês aqui. Não porque eu sou bom, mas porque Cristo me amou. Agora, pensa comigo. Que egoísmo guardar isso para mim. Que egoísmo. Por que não propagar? Por que não levar a boa mensagem do Evangelho da Graça? E essa é a experiência de Rosária, uma ex-lésbica, e que esse pastor, com essa prática cristã, bíblica, de hospitalidade. Receber bem com carinho, com amor, né? Com afeto, estranhos, quiçá irmãos e amigos. Oi, Valéria. Eu penso assim, que é mais fácil você convidar a igreja, né, para vir à igreja, porque você levando para sua casa, você não se envolve com essa pessoa. Não é verdade? Daqui ela vai embora, quando termina o culto, vai para a casa dela. Se ela aceitar Jesus ou não, tanto faz, né? Assim, então a gente não quer se envolver, essa é a grande realidade. Pensando em mim mais uma vez, né? Deixa eu ir ali. Tem que falar no microfone para todo mundo ouvir, principalmente quem está em casa, porque senão não vai sair. Outro ponto que eu acho que é muito importante e que a gente precisa parar para refletir é como a comunidade em que ela convivia, né, a comunidade LGBT, era acolhedora. Era o que passava essa sensação de acolhimento. E aí, esse livro é muito bom, né? Foi um livro que eu li, acho que foi ano passado, retrasado. E ela recebeu várias cartas quando ela publicou essa intenção de pesquisa sobre realmente como ela queria demonstrar, né, como a igreja ela tinha essa mente fechada, odiosa, enfim. E aí ela recebeu muitas cartas confirmando essa suposição que ela tinha realmente de comentários odiosos e tudo. E a única carta que ela recebeu que chamou a atenção dela o suficiente, que virou uma chavezinha na cabeça dela, foi do pastor. E aí, isso nos faz refletir, né? Como é que a gente tem agido em relação à hospitalidade? Como é que a gente vai alcançar essas pessoas se o que a gente reflete a elas é isso, né? Então, eu acho que é algo muito marcante. E ela ficou com essa pulga atrás da orelha quando viu essa carta, a única dentre várias, que foi o que a levou a ir para lá, né? Então isso é muito forte mesmo. Eu sou a Bia. Bia, muitíssimo obrigado, Bia, pela sua contribuição. Já leu o livro, eu não li o livro, então já trouxe mais uma informação que eu não tinha. Só a carta do pastor que ela recebeu. Todas as outras cartas de, é isso mesmo, igreja não acolhe ninguém. Olha para aí. É esse o cristianismo? Que igreja não acolhe, mas que a comunidade LGBT que ela frequentava tinha portas abertas dia e noite nas crises. Percebe que quando eu fui começar essa aula, Marcelo, eu me senti envergonhado do que eu tenho feito, do que eu não tenho praticado de cristianismo. E é essa reflexão que a gente precisa fazer. Eu vou tentar ser rápido, mas assim, há mais ou menos uns 16 anos atrás, eu fui incumbido pelo meu pastor, na época, a ler 3 livros e prepará-los como lições para a escola dominical. Livros que são até conhecidos. Uma Vida com Propósitos, Uma Igreja com Propósito e Cristão Contagiante. Não indico a leitura de nenhum dos 3 para ninguém. Tá? São livros extremamente perigosos, com ideias
meio complexas, assim, complicadas Mas uma coisa que eu aproveitei bastante desse livro, que foi o que a gente trouxe para lá em Petrolina para a igreja, foi exatamente essa questão do relacionamento. E era uma coisa que eu já pensava e já achava anteriormente, e solidificou muito na minha mente todo esse estudo, é que a gente tem o hábito de achar que evangelizar é pregar, e quase que exclusivamente. E se cria uma demanda de o primeiro contato com a pessoa, alguém até já citou aí um pouco sobre isso, que o primeiro contato é: Jesus morreu por você, se você não se converter, você vai para o inferno, vai queimar eternamente, e já começa e já parte por aí. Às vezes até que é pertinente, mas muito raramente. E a grande ênfase era que, na verdade, os cristãos, e aí vamos voltar lá para o início, os cristãos, né, foram chamados de cristinhos, tá? Que é o que de fato significa a palavra, né? Imitadorzinhos de Cristo, talvez até um pouco de forma jocosa, lá no primeiro momento, lá no início do primeiro século, do início da igreja, mas eles não foram por causa das pregações, e sim da forma como viviam. E só para encerrar essa minha participação, quando Jesus diz que indo pregar o Evangelho, transmite uma ideia de continuidade, que ela, na verdade, ela é muito mais pregada pela vida. Tá? Muito mais pregada pela vida. Essa senhora mesmo, eu já conheci já vi e li alguma coisa dela. Ela tem uma história com um vizinho de frente dela, que conhece, né, que era um produtor de metanfetamina. E ela não sabia, ela levou para dentro de casa e tudo. E, posteriormente que ele foi preso, eles mantiveram o contato com ele através de cartas, de visitas, porque entenderam que era papel também, enquanto cristãos, de continuar com esse relacionamento. Alexandre, obrigado. Realmente, ela conta isso no livro. Depois que ela teve esse processo com o pastor e a esposa do pastor, 2 anos, né? 2 anos, indo na casa e ainda não tinha se convertido, o estudo dela era meio que para criticar a igreja enquanto não ter hospitalidade. Ela se converteu, né? E aí ela começa a praticar isso que o pastor fazia. E aí no livro ela conta que um dos vizinhos produtor de metanfetamina, e foi preso, e ela continuou o relacionamento com ele, de amizade, de cristã, de amor com o próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu fico envergonhado quando eu vejo essas coisas. Eu não sei vocês. Muito distante da minha prática. Muito distante da minha prática. A gente precisa repensar o que nós temos vivenciado. E aí Alexandre trouxe um ponto que eu gosto de um dizer, sabe, Alexandre, que resume isso aí. Que ele diz assim: pregue todo o tempo. Já viram esse? Pregue todo o tempo. Se preciso, fale. Estão entendendo? Pregue todo o tempo. Todo momento. Pregue. Se for preciso, fale. É a sua vida. Não é o que você fala. Tá? Então, assim, eu coloquei alguns pontos que também me chamaram a atenção. Hospitalidade é o marco zero da fé cristã. Enfim, e tudo isso que vocês abordaram aqui, eu acho que também faz todo sentido. Podemos avançar, e aí eu vou pedir o Leozinho que passe mais um. Então, assim, nessa experiência que a gente viu da Rosária Butterfield, o canal de bênção utilizado foi o pastor, né? Pastor Ken e a sua esposa Floy. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte: isso é um princípio bíblico que só o pastor Célio, Felipe, Ken e todos os outros pastores? É uma pergunta. Só os pastores? Nesse vídeo que a gente viu, sim, foi um pastor utilizado. E aqui eu estou botando pastor Célio e pastor Felipe.
E aí já trazendo posso usar um adjetivo, uma memória para vocês. Pastor Felipe, ele tem dirigido um pequeno grupo, né, da igreja. Daqui a pouco a gente vai falar do pequeno grupo. E ele contou aqui na igreja que a estratégia dele, sabe qual foi? Só chamou visitantes da igreja. E visitantes vizinhos do prédio. Ele não chamou ninguém da igreja. Ele olhou, chegou um visitante hoje na igreja. Pedro e Maria. Vocês querem ir para o meu pequeno grupo? Ele não sabia nem quem era. Porque é como a gente falou, né? Hoje no século 21 a gente fica com medo, né? Quem eu vou levar para minha casa? Como eu vou levar? Né? A gente tem receio. Mas o pastor Felipe, ele deu aqui o testemunho. O pequeno grupo. Tem alguém do pequeno grupo aqui, do pastor Felipe? Inclusive nossa irmã, ali lá atrás. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? Exemplo daqui da igreja. Mas a pergunta para vocês é só o pastor que tem o princípio bíblico, esse mandamento do Senhor de ser hospitaleiro, que pratica a hospitalidade? Abram aí, por favor, 1 Timóteo 3:2. De fato, isso é uma ordenança para o pastor. 1 Timóteo 3:2. Abram aí, por favor, 1 Timóteo 3:2. Acharam? O que é que diz aqui? 1 Timóteo 3:2. É necessário, portanto, que o bispo, o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto e todos hospitaleiro. É por isso que nas atividades pastorais existe a visita. É bom, né, pastor? Tá a agenda aberta para marcar um jantarzinho, um almocinho, tá a agenda aberta aí para agendar, né? De preferência na casa do irmão, né? Mas se quiser agendar lá também vai, não vai? Hospitaleiro. Então é uma atribuição do pastor. Mas é só do pastor? Só do pastor? Aí, meus irmãos, eu falei brincando de meio-dia, mas eu me empolgo. Não... Vocês me perdoam? Ui. Eu recebi aqui, eu não vi quem foi, mas no final vou utilizar aqui mesmo, não sei quem foi. Eu peguei o papel aqui, eu estava sentado e não vi. Abram aí comigo, Gênesis 18. Conhece essa história de Abraão? Quem foi Abraão? Nosso pai de quê? Pai da fé, né? Nosso pai da fé. Nesse capítulo 18, Abraão já tinha recebido, Deus já tinha estabelecido a aliança com Abraão. Capítulo 15, salvo engano. Que aliança? Farei de ti o quê? Uma grande nação. Agora olha a situação desse capítulo 18. Deus fez uma aliança com Abraão. Farei de ti uma grande nação. Eu vou ler com os irmãos vão acompanhando aí, tá? Capítulo 18, vamos ler do 1 ao 15, que diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Isso devia ser meio-dia, sol a pino, mais quente do que Maceió, tá? Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Então Abraão estava lá, sentado, chegaram 3 homens, sol a pino na cabeça. Ele olhou assim e viu 3 homens. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, se prostrou diante dos 3 homens, e disse: Senhor,
eu quero que vocês prestem atenção que o Senhor que nós lemos aí, ele está com o S maiúsculo. Maiúsculo. Isso vai fazer diferença porque depois a gente vai ler Senhor com o S minúsculo. E a gente vai entender o porquê. Senhor meu, se acho mercê em sua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água. Eu imagino, um sol daquele, ele diz, traga água para esses 3 homens. O sol está quente, né? Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguirei avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amasse depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao seu criado, que se apressou em prepará-lo. Então ele foi providenciar água e comida para servir aqueles 3 homens. Tomou também uma coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto, e eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então primeiro ele se preocupou em prestar atenção, cuidado, né? A água, a comida. Os 3 homens chegaram andando no calor, e ele disse, fica aqui na árvore, na sombra. Se aquieta, eu vou preparar comida para vocês, descansem antes de vocês seguirem. Mas ele não sabia ainda o detalhe de o que seria tratado com Abraão naquela situação. E é o que a gente vai refletir depois, o que é que Deus trata com a gente quando Deus entra na nossa casa. Porque Abraão recebeu Deus na casa dele. E olha o milagre que Deus fez na casa dele. Versículo 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde ela está? Ele respondeu, ela está ali na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava lá dentro da tenda, escutando por detrás, só naquela brechinha ali, ouvindo essa história. Aí o que foi que Sara fez? E Sara não lhe havia... Abraão estava escutando a porta da tenda atrás dele. Verso 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. 99 anos, né? 99 anos. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Foi o que ela fez? Riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Sara no seu íntimo. Ela falou, ela pensou, né? Ela riu e pensou, nessa idade, Abraão, sem futuro. Isso é fake news, furada. Isso aí não tem condições nenhuma. Zero de chance. Depois de velha, ela pensou, e velho também o meu Senhor. Estão vendo que o Senhor está com S minúsculo? Na Bíblia aí, o Senhor, verso 11, minúsculo. Esse é o Abraão. O Senhor lá em cima, Abraão está falando com Deus. Um dos 3 homens é Deus. Por isso que é Senhor com S maiúsculo. E venha também o meu Senhor, terei ainda prazer. Verso 13. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz sendo velha? Verso 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ainda queria enganar, né? Não, eu não ri não. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que ristes. Né? Então, veja, esses 3 homens chegaram à tenda de Sara com Abraão. Abraão, inclusive, é importante nessa passagem o papel da esposa, né?
Quando o anjo pergunta: e cadê Sara? Aí ele diz: está na sua tenda. Então, assim, mulheres, né? A gente sabe que mulheres têm o capricho, né, da casa. Então, Abraão se referiu como a tenda, sendo de Sara. Ele pode dizer: está na minha tenda. Mas ele disse assim: está na tenda de Sara, né? Sara é realmente a mantenedora da casa. Mantenedora não, a cuidadora, né, da casa, do lar, né? Então, nessa experiência aqui com Abraão. Então, nessa situação, o que é que a gente viu aqui? Deus e dois anjos têm um encontro com Abraão na casa de Abraão. E aí, o que é que eu quero rapidamente refletir sobre essa questão para a gente avançar, porque a gente precisa responder a pergunta: hospitaleiro é só pastor? A gente vai responder essa pergunta aí. Quando Deus entra na nossa casa, sabe o que acontece? O que aconteceu com Abraão e Sara. Você pode até não acreditar, você pode até desconfiar, mas Deus é Deus. Você pode até rir como Sara riu. Ah, não é possível não. Não é possível. Não tem como. A Sara disse: eu sou velha e ele é velho, não tem como ter filho. E Deus entrou na casa e disse: daqui a 1 ano eu voltarei e você estará com filho. O que é que eu tiro para a minha vida, o que é que eu tiro para a sua vida? Abre aspas da hospitalidade. Quando Deus entra na casa, há milagres. Há milagres. E é essa casa que a gente tem que preparar, uma casa de milagres, para receber os nossos vizinhos. Para que os vizinhos percebam que é diferente a minha casa, a sua casa. E vem a pergunta: como é que está a sua casa? Preparada para receber os vizinhos? Preparada para receber os irmãos? Como está a sua casa? Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que Abraão se preocupou com Deus, e para Deus a gente tem que fazer o melhor. E ele buscou o melhor. Pega o novilho, mata, faz o melhor, pega o pão, prepara. E aqui diz os estudiosos que era comida com força, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Com força. Essas 3 medidas aqui para fazer era pão, haja pão, né? Haja pão. Para Deus a gente tem que fazer o melhor. Não dá para fazer meia boca. A gente não pode brincar com Deus. A gente tem que fazer o melhor. Eu tiro essas lições para a minha vida, trazendo para o contexto de hospitalidade. Na hospitalidade a gente tem que fazer o melhor. E uma última reflexão sobre essa passagem é que, sobre hospitalidade, Deus, lembra da relação causa e efeito, tudo nasceu do trono de Deus, inclusive o plano, antes da fundação do mundo, ele já tinha me escolhido, né? E qual é o plano dele? Ele enviou seu filho, que entrou no tempo humano, para me salvar você, para tirar da gente do tempo humano, colocou no coração do homem a eternidade, diz a palavra, para nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. Esse é o plano de Deus. Se existe um hospitaleiro, chama-se Deus. Porque o plano dele, e Jesus disse: estou voltando para a casa do Pai. Para quê? Preparar morada, casa. Deus é hospitaleiro. Ele veio para preparar, veio para nos salvar, para nos levar para a sua casa eterna. Amém? Bom, vamos avançar. Então está clara a questão aí da visita de Deus e os 2 anjos com Abraão. Agora vamos para o Novo Testamento. Eu quero avançar com vocês para Hebreus. Abram aí Hebreus. O único livro da Bíblia que nós não sabemos efetivamente quem o escreveu. Hebreus, capítulo 13, no verso 2. 13, 2. Nessa passagem de Hebreus, é abordado as questões de práticas sociais, tá?
E vou ler o verso 2 com vocês, que diz assim: não negligencieis a... Me ajudem. Já é a fome, 11 horas ainda. A gente ainda tem 1 hora para terminar a nossa reflexão. Eu sei que vai ficando cansativo, mas a gente vai caminhar daqui a pouco para o fim. Falta pouco. Não negligencieis a... Está baixo. De novo. Bia, me ajude, Bia. Não negligencieis a... Agora gostei. Pois alguns praticando-a sem o saber. Olha que interessante. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, Abraão, inclusive, e outros, e eu, e você, sem saber, hospedamos o quê? Anjos. Eu tenho certeza que alguns irmãos aqui têm alguma experiência de ter hospedado alguém na sua casa e esse alguém foi um anjo na sua vida. Tem alguém aqui? Olha aqui o anjo. Olha o anjo aqui. O anjo está presente ainda, né? O anjo está presente. Isso é bênção, mandamento, princípio bíblico. Não negligencieis a hospitalidade. Agora, me ajudem. Nessa passagem aí, né, no livro de Hebreus, que tem uma característica específica, está dizendo ali assim: pastores, não negligencieis a hospitalidade. Está assim? Presbíteros, não negligencieis a hospitalidade. Está assim? E como é que está? Geral. Agora, sabe o que mais marcou, eu fazendo esse estudo no meu coração? O verso 1. Olhe para o verso 1. O que é que diz aí no verso? Hebreus 13, 1. Antes do 2. Sabe por quê? Porque o que precede a hospitalidade é o amor. Sem amor, aí já 2 Coríntios, né? Sem amor não adianta. É palavra ao vento. Não tem sentido. O que é que diz o verso 1? Hebreus 13, 1. Percebe? Que a hospitalidade é consequência do amor que Deus me amou, e agora eu posso amar ao próximo. A causa, Deus me amou e eu devo amar o próximo, praticando a hospitalidade. Simples assim. Na Bíblia. Sabe o que está faltando? A prática. Esse é o ponto. Simples assim. Deus é a causa, é amor. Ele me amou. E agora eu devo amar a Deus e ao próximo, praticando a hospitalidade. Só que agora eu preciso praticar, né? Vamos avançar. Alexandre comentou com a gente, eu até tinha separado algumas informações aqui sobre a igreja primitiva. Daqui a pouco a gente aborda, viu, Alexandre? Quero fazer uma leitura de Atos também, a gente vê como era essa questão de na igreja primitiva. Então, assim, respondendo a pergunta, quem deve ser hospitaleiro? Quem? Diga assim: eu devo ser hospitaleiro. Eu devo ser hospitaleiro. Todos nós devemos ser hospitaleiros. Todos os crentes. Outra pergunta: as crianças estão fora? A criança também deve participar do processo de hospitalidade? Ou isso é uma atribuição mais da esposa? Não, porque a esposa é quem cozinha, a esposa é quem arruma a casa, é só a esposa? É a esposa com o esposo? E com os filhos? Também. Todos devemos participar. Tá? Alguém poderia até pensar assim, né? Mas Marcelo, isso é um dom. Eu não sei se alguém pensou, mas podia estar aí, né? Ah, não, mas eu não tenho dom não. Minha casa não é arrumada,
não sei cozinhar, né? E começar a ter sabotadores. Desculpa esfarrapada, me desculpe. Desculpa esfarrapada. De querer não... Ah, mas eu não tenho dinheiro para poder comprar determinada coisa que eu gostaria de, na hora de receber alguém, fazer. Desculpa esfarrapada. Tudo desculpa esfarrapada. Não adianta ficar arrumando desculpinha. Não dá. Ou pratica ou não pratica. O Senhor providencia todas as coisas. Ou está faltando alguma coisa para você? Acho que não. Nosso Deus é o Deus da providência. Não faltará. Fiel. Imutável. Bondoso. Amoroso. Misericordioso. Certamente não está faltando nada. Eu diria o contrário. Nós temos muito mais do que pedimos ou merecemos. Esse é o nosso Deus. E por que você está limitando a atuação de Deus na sua vida para abençoar outras vidas? Não use sabotadores. Seja usado por Deus e não sabotadores. Em 1 Pedro 4,9, não precisa abrir, diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, vírgula, sem reclamação. 1 Pedro 4,9. Está aqui, está registrado, esse material depois vocês recebem. 1 Pedro 4,9. Não, sem reclamação. Tá? Bom, Leozinho, por favor, passa mais um, vamos caminhando para o final. Ô, meu irmão, bênção. Sendo hospitaleiro, gostei. Obrigado, meu irmão. E aí, Alexandre já tinha comentado, né? Como viviam os crentes da igreja primitiva. E a igreja primitiva é porque não tinha templo, não. Deixa eu dar uma notícia a vocês. Não tinha templo. Onde era que se reunia? Aonde? Nas casas. Ué, mas se não tinha templo, como era a hospitalidade? Como era o culto? Ué, como é hoje. Nós somos o templo. E a nossa casa é um templo. E quando Deus entra em nossa casa, há milagres. É assim, simples. Então é só olhar lá para a igreja primitiva, o Alexandre trouxe para a gente. Os cultos eram nas casas. Simples assim. Bom, depois vocês podem ler Atos 2, de 42 a 47. Aliás, vamos ler. Vamos voltar aqui. Atos 2. Acho que a gente vai mais uns 30 minutinhos, tá bom? 11h30, 11h40 a gente termina. Até meio-dia não. Vocês já estão me olhando assim atravessados. Aí, né? 11h30. Pronto, vamos combinar. 11h30 a gente termina. Atos 2. Vamos voltar aqui. Pouquinha gente se converteu, não foi aqui? Atos 2, 42 a 47. Que diz assim: como viviam os convertidos? É o título que está aqui na minha Bíblia. Como viviam os convertidos? Diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. No partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens. Vocês estão entendendo? Vendiam as suas propriedades e bens. Eu fico olhando hoje em dia.
Individualismo, mutualismo. É um choque, não é não? É um choque. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Essa era a prática, a vivência, o dia a dia, a rotina, a comunhão, a koinonia da igreja. De casa em casa, ministrando com comunhão. Tá? Em 3 João, deixa eu ver, vamos ler aqui também, vamos dar uma passadinha aqui na Bíblia. 3 João, volta aí comigo, um livrinho antes de Apocalipse. No capítulo 3. Judas, 3 João. Tem uma experiência muito interessante com o presbítero, né? O presbítero Gaio. Vejam o que... Essa é uma carta simples, né, pequena, desse capítulo. 3 João... Vamos ler aqui, vou fazer uma leitura mais rápida aqui. Primeiro, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estranhos. Percebem? Então ele está cuidando dos irmãos mesmo quando são estrangeiros. Esse contexto aqui da época era comum, os novos convertidos e a propagação do evangelho em fundações e missões, com o próprio Paulo estabelecendo igrejas, irem fazer suas viagens. Então, como? E eles ficavam hospedados na casa de irmãos. Tá? Então, ele está dizendo aqui, mesmo quando são estrangeiros, fora daquela parentela, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada do modo digno de Deus. Por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, um ajudando o outro na propagação, ia fazer uma viagem missionária, como hoje ainda acontece, né? Vem um pastor, vem um missionário, fica na casa de algum irmão. Absolutamente isso, é esse contexto. Agora, vê a continuidade do texto. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Repara, dentro da igreja e não estava tendo hospitalidade. Vocês estão entendendo? Escrevi alguma coisa à igreja, verso 9, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que os que querem recebê-los o expulsa da igreja. Existe um negócio desse. O cara não acolhe, e quem quer acolher, ele tira da igreja. Aqui não tem isso, graças a Deus. Diótrefes não tem aqui. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com
tinta e pena. Pois em breve espero ver-te. Então conversaremos cara a cara, de viva voz. Ele botou aqui. Eu vou aí resolver essa bronca. Né? Eu vou aí resolver essa bronca, porque esse daí não está praticando hospitalidade. E aí a gente tem que reter o que é bom, praticar o que é bom. Então acho que ficou bem claro essa experiência aqui com Gaio. Né? Vamos seguir o exemplo de Gaio e não de Diótrefes. Muito bem. Partindo então para as minhas conclusões com vocês. Leozinho, por favor, mais um. E é o último, prometo, não vou me estender mais. Ficou claro para todo mundo o que é hospitalidade? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim. Carlinhos? Jadson? Cício? Eu estou vendo aqui, lembrando dos nomes. Entenderam? Alguma dúvida? Pergunta? Pode perguntar. Se eu não souber, o pastor responde. Perguntar pode. Se eu responder, eu não sei. Se eu não souber, o pastor responde. Brincadeira, né? Conclusão, meus queridos e amados irmãos. Por onde começar? Ou, para alguns, por onde recomeçar? Aqueles que estão chegando recente na igreja, é por onde começar? Cheguei agora na igreja, por onde eu começo? Aqueles que já estão aqui, que de repente não estão praticando, por onde recomeçar? Lembra da nossa relação de causa e efeito? Por onde devemos começar? Retornando ao quê? Ao primeiro amor. Retornar ao primeiro amor. Ele é a fonte. Tudo é dele, por ele e para ele. Ele é a fonte. Só iremos praticar hospitalidade e todos os outros mandamentos cristãos que a gente está estudando aqui na escola bíblica, né, Felipe? De férias. E tem novidades aí para o ano, né, Kiara? Tem novidades aí para o ano todo da EBD. Envolve o tema anual da igreja. Edificai-vos uns aos outros. Na oração, no perdão, na hospitalidade. Nós só vamos conseguir praticar se o vaso estiver cheio. Se o vaso estiver cheio do amor. É a causa. É a causa. Se o vaso não estiver cheio de amor, não existe hospitalidade. Não existe perdão. Não existe oração. Não existe vida cristã. Por onde começar? Encha-se ou busque e peça ao Senhor que encha o seu vaso. E Deus trata. Se tem um oleiro especialista em tratar vaso, chama-se Deus. É especialista. Ele pega o vaso, quebra o vaso e faz um vaso novo. E enche esse vaso do amor dele, para que a gente possa praticar de fato o cristianismo. Sem dúvida, para praticarmos a hospitalidade, vai requerer de nós exercer a graça de Cristo. Não é fácil, né? De um lado, a gente servir aos irmãos com amor e com alegria. Mas por outro lado, vai exigir o exercício de pegue sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque há momentos que a gente vai ter que se relacionar com pessoas que eu vou precisar ter paciência. Vai. Eita, com aquele irmão, vai ter que ter paciência? Vai. Não é? Como vai ser? Não sei. Peça a Deus, Ele sabe. Vai ter que ter paciência.
vai ter que ter amor, vai ter que ter empatia, não é? Então, peça a Deus que Ele vai te atender, né? Há momentos que nós vamos precisar renunciar. Vou começar a tocar em algumas feridas. Você me deixa? Deus tocou nas minhas. Eu estou sendo aqui porta-voz de Deus. Renúncias. Tem hora que eu vou ter que renunciar à minha privacidade? Sim, para poder receber alguém na minha casa. Tem hora que eu vou precisar renunciar ao meu conforto? Sim. Tem hora que eu vou precisar renunciar à minha tranquilidade? Sim. Tem hora que eu vou precisar renunciar dos meus recursos financeiros? Sim. Está parecendo um casamento, né? Sim. Viu, pastor? Tem hora que eu vou precisar renunciar dos meus caprichos pessoais? Sim. Estão entendendo porque a gente começou a reflexão dessa aula de hoje falando de que não sou eu? Porque o capricho é meu, o conforto é meu, a tranquilidade é minha, o recurso financeiro é meu, e aí é tudo meu. Eu e eu. E depois de mim, sou eu. Não vai. Não vai. Jamais devemos hospedar como obrigação. Não é por obrigação. É com sorriso, amoroso. Não é por obrigação. Lembre-se, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Olha aqui, reflexão interessante. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Qual é o primeiro? A oração começa como? Negue-se o seu individualismo. Negue-se o seu individualismo. Tome a sua cruz e siga-me. É pela cruz. Não temos mais compromisso com essa natureza decaída. Não temos. Vivemos pelo novo coração. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Não é a música? Coração transformado. A gente podia tocar depois, né? Essa, o Ministério Louvor. Recebi um novo coração do Pai. Essa música marcou na minha época da conversão. Não permita que seu coração fique insensível, alheio e indiferente às necessidades dos irmãos. Todos nós temos que cumprir com esse princípio bíblico da hospitalidade. E ajudando a vocês do por onde começar, na IPF, primeiro, existe um ministério da igreja chamado pequenos grupos. Todo mundo já ouviu falar. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar. Mas nem todos ainda participam. E a proposta do pequeno grupo é proposta de hospitalidade. É uma proposta de relacionamento. É uma proposta de koinonia, comunhão entre os irmãos. Primeira dica para vocês. Não faz parte de um pequeno grupo? Procura um pequeno grupo. Primeira dica. Procura um pequeno grupo. E aí eu já dei o exemplo, inclusive, do Felipe. Tem as sociedades da igreja. O UPA, o PH, na ordem, né? O CP, UPA, o PH, SAF, o MP, as outras sociedades, e que eventualmente se reúnem nos lares. Então, procura também se envolver com as sociedades. Eu estou dando assim o como. É o como. É o como. É participar das atividades da igreja. Não é? A junta diaconal, estou vendo aqui o Alex, atributos, né, atividades da junta diaconal. Auxílio. Eu quero ajudar, mas pode ser através da junta? Pode ser através da junta diaconal, que acolhe os irmãos necessitados.
que faz parte das atividades da diaconia, ou do diaconato, né, do ministério, assessorar, né, ou assistir os irmãos necessitados. Então, pode ajudar através da junta diaconal. Bom, já me delonguei muito, quero partir para o final e fazer mais algumas últimas reflexões. Eu queria que você voltasse para o lugar daquela pessoa que você conversou, ou ficar junto de novo daquela pessoa, mas caladinho, caladinho. Lembra que você conversou com alguém hoje, no início? Você vai voltar para o mesmo lugar. Você vai fazer uma outra coisa que eu vou dar uma orientação. Pode voltar. Isso. É bom a gente sair da nossa zona de conforto. Vocês sabiam que fazendo isso nós estamos trabalhando Alzheimer? Sério? Porque a gente está criando novas conexões neurais. É ciência isso. Sério, não estou brincando não. Fazer isso que nós estamos fazendo agora previne Alzheimer. Alzheimer, por quê? O Alzheimer é atrofiação, vamos dizer, dos caminhos neurais. Fazendo isso, a gente está estimulando os neurônios a novos caminhos, a sentar em lugar diferente. Tipo, você vem para a igreja de carro, pegue um caminho diferente, isso vai trabalhar o seu cérebro, vai continuar trabalhando o seu cérebro. Então, fazer isso, além da hospitalidade e a mutualismo, nós vamos trabalhar também o Alzheimer. É uma coisa boa, né? Então veja só, já sabe o nome? Já, né? Já pegou o telefone? Já. Vai orar durante a semana, não vai? Tá certo? Combinado? Vai orar durante a semana e tal. Quem sabe agendar uma visita? Eu não vou forçar barra nenhuma. Já agendou, já agendou aí, ó. Quem sabe agendar uma visita? Não é agora, esquece. Vai conversando, é relacionamento. Conversa durante a semana, vê como vai fluir. Isso é uma experiência. Quantas pessoas tem na igreja que a gente pode fazer isso? Não é? Alguém me entregou esse papel, eu não vi quem foi. E foi o Alexandre. Alexandre, ele trouxe uma sugestão bacana. Cada casal deve convidar outro casal, ou aí aquele que não é casado, eu estou de fora, né? Alexandre pensou também, não foi? Ou pessoas que nunca foram em sua casa, pelo menos uma vez por mês durante o ano de 2024. Entenderam? Uma vez por mês, convidar um casal, pessoas que nunca foram na sua casa. Isso da igreja, né, Alexandre? Da igreja. De qualquer lugar. De qualquer lugar. Lembrem do vídeo da Rosário Butterfield. Lembrem do vídeo dela. Ela foi convidada por um pastor presbiteriano. Ela, lésbica. E nós, será que teríamos a mesma atitude? Ou ia dizer, não, mas ela é lésbica, na minha casa não entra. Não é? Deixa Deus tratar a tua vida. Como eu disse a vocês e vou repetir. Eu, Marcelo, me senti envergonhado com esse estudo. Não com o estudo em si, mas com a minha vida. Como eu tenho vivido. Pensando em mim e não no mutualismo. Quantas pessoas da igreja nós recebemos em nossa casa durante o ano de 23? Diferentes, pessoas diferentes, porque senão a gente se fecha naquele grupinho e vive aquele grupinho, não vai viver a comunidade. É claro que tem que ter harmonia, né?
Eu sei disso. Mas assim, um encontro, 2 encontros, como diz no Nordeste, não mata ninguém, né? Não mata ninguém. Um encontro, 2 encontros, saber. Repensem. Vamos orar? E aí eu vou dar o tempo de que vocês agora que estão ao lado, agora sim, orem um pelo outro, e depois eu vou quebrar o silêncio com a minha oração. Tá certo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã, pelo mover do Teu Espírito Santo em nosso meio, pela liberdade, pelo tratar, pelo mover, pelo agir, pela exortação, por tudo o que nós fomos tratados por Ti mesmo nesta manhã, Pai. Senhor, nós não queremos ser hipócritas, de andar com a Bíblia, de dizer que somos crentes, mas de não praticar o cristianismo na sua essência. Nós queremos, Pai, viver piamente de acordo com a Tua vontade, com o Teu plano, sendo testemunhas, sendo reflexo do amor de Cristo em nossas vidas para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos, ó Pai, Te servir de todo o coração, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, daquilo que a gente tem feito e não tem Te agradado, Pai. Que nessa manhã, que o Espírito Santo que tem nos tratado, que o vaso seja quebrado e cheio do Teu amor, Senhor. Que nós possamos sair daqui renovados para viver o Evangelho, Pai. A gente não quer conhecer por conhecer, estudar a Bíblia por estudar a Bíblia, para ter conhecimento, porque isso de nada vale, Pai. O que importa é a prática. O que importa era o amor a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, Senhor. Que nós possamos ter misericórdia dos outros, que nós possamos sentir amor por todos, irmãos, não irmãos, amigos ou inimigos. Que o amor que Deus coloca em nossos corações possa ser visto pelas pessoas que estão ao nosso redor. Que as pessoas possam olhar para cada um que está aqui, cada um que está em casa,
se entregando ao Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui se entregando ao Senhor, que as pessoas possam olhar e dizer: aquilo é uma vida diferente. Que nós possamos abrir nossas casas, primeiramente, para o Senhor entrar e tomar conta de todos os lugares. Entra, Senhor, em nossa casa, por favor. O Senhor, em Apocalipse, através do teu Filho, de uma revelação, escreveu que está à porta e bate. O Senhor, Ele não força a porta, nós precisamos abrir a porta. Nós abrimos, Senhor, nesta manhã, a porta dos nossos corações e das nossas casas. Entra, Senhor, trata todos os cômodos de nossa casa. Metaforicamente, Senhor, trata todas as áreas de nossa vida, Senhor. A nossa casa, nós somos templo do Espírito. Trata o nosso emocional, social, financeiro, mas principalmente, Senhor, o espiritual. Que as pessoas possam olhar para cada um de nós e dizer: ali é uma pessoa diferente. Eu quero conhecer. Eu tenho interesse para saber qual é o Deus daquela pessoa. Que nós possamos influenciar os nossos vizinhos a serem nossos amigos. E que termos, através do Teu Espírito e conforme a Tua vontade, que esses vizinhos transformem-se em amigos. E esses amigos transformem-se em filhos de Deus. Muito obrigado, Pai, por esta manhã, pelo Teu tratar, pelo Teu agir. Fica conosco, oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.